Fala galera, dia de entrevista exclusiva aqui na TNT Esportes. Hoje eu vim até o escritório, né? Geralmente a gente vai buscando ali no CT, no Morumbi. Hoje eu vim até o escritório do ex-diretor do São Paulo, Carlos Belmonte. Vai atender a gente aqui. Obrigada, Belmonte, por topar falar com a gente. Prazer falar com você e com a TNT. Bom demais. A gente vai falar muito do passado, dessa sua trajetória de muitos anos, sendo diretor do São Paulo ali nessa gestão, e também de futuro, né? Quem sabe você não dá uns spoilers pra gente aí, do que vem pela frente, fechado? Vamos lá, estou à disposição. Obrigada, Belmonte. Queria começar falando, obviamente, do começo, né, da sua trajetória, quando a gente pega o seu período como diretor de futebol de São Paulo. O que você esperava quando você aceita esse cargo para ser o diretor do Júlio Casares? E o que foi de verdade, né? Foi aquilo que você fantasiou e sonhou? Porque a gente vê que você sempre teve muito orgulho da sua trajetória, do seu trabalho, ou ao longo do período você falou, caramba, o negócio é um pouco mais pesado aqui na prática, né? Mais difícil. Não, na verdade, Priscila, no meu caso, estava tudo dentro da expectativa do que eu esperava. É claro que há momentos melhores e há momentos piores. Isso é natural, né? Eu fiquei 5 anos no futebol, não é pouco tempo, é muito tempo num clube de futebol. Você sabe quanto é difícil gerir nesses 5 anos. A gente fez 5 finais, conquistou 3 títulos, um time que estava 9 anos sem ganhar nenhum título. A gente, na chegada, já ganhou um título em 21, depois um em 23, um em 24, 2 finais, 2 vice-campeonatos em 22. Então a gente fez uma trajetória de conquistas, né? Mas não é uma trajetória fácil. Um clube que tem pouco dinheiro, pouco recurso, um clube que sempre passou uma dificuldade financeira, então a gente sempre teve essa dificuldade. É claro, as redes sociais são complexas, são difíceis, mas eu não ligo muito para essa questão. Eu tinha uma convicção e essa convicção era implantar, era melhorar as condições do CT. A gente conseguiu fazer reformas importantes no CT, deixar um CT muito mais adequado do que o que eu encontrei, vestiários novos, refeitório novo, todos os equipamentos de fisioterapia novos, né? Montar um elenco comprometido, trazer jogadores com comprometimento. Isso é o que eu acreditava. A gente não tinha dinheiro, mas tinha que trazer jogadores comprometidos, a gente trouxe. Buscar uma relação clara com os atletas, isso a gente também conseguiu. Então eu acho que era tudo que eu esperava. Eu acho que eu esperava, claro, ganhar mais títulos, a gente sempre quer ganhar todos, não ganhamos. Mas veja, mesmo num ano como esse, que é um ano que todo mundo está dizendo, um ano muito difícil do São Paulo, um ano complicado, a gente está em 8º no Campeonato Brasileiro e terminou em 5º na Libertadores, né? Não é algo que a gente tenha que considerar como o pior ano da história do São Paulo. Um ano difícil, num ano que a gente não fez nenhum investimento, enquanto outros times fizeram muitos investimentos, né? A gente não brigou em nenhum momento contra rebaixamento. Isso não é o que eu quero para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo precisa de investimento, o São Paulo precisa ter time forte, mas eu estou muito tranquilo com o que a gente fez, o que a gente construiu. Eu saí com essa tranquilidade. Eu acho que quem está chegando agora, fora os que estão ficando, que são muito competentes, o Rui Costa e o Muricy Ramalho, com quem está chegando, tenho certeza que vamos buscar um 26 melhor, vamos lutar nessas 2 últimas rodadas. Eu tenho muita confiança nos atletas para pegar o 8º lugar e aí esperar que Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil para abrir mais uma vaga e estar na Libertadores no ano que vem. Você falou muito de todas as coisas boas, né? Os títulos, as finais, a questão da reforma, mas foi a questão financeira. Você falou que já sabia a situação de São Paulo, mas ela, na hora H, você achou ela um pouco pior do que você esperava, principalmente porque do que a gestão Casares entra para hoje, ela duplicou quase, né? Se a gente arredondar muito, obviamente. É muito mais difícil hoje em dia do que quando você assumiu, né? Então, assim, foi ficando mais complicado o trabalho que você e principalmente Rui Costa cuidavam ali de buscar reforços, enfim? Sim, eu acho que o trabalho foi ficando mais difícil ao longo do tempo, porque também houve um pouquinho de mudança na trajetória do que a gente estava fazendo. Eu acho que o São Paulo, isso é uma questão minha, e não é uma questão... Cada um pensa de um jeito. O meu pensamento é o seguinte: futebol, você requer sempre investimentos. Você só vai reduzir efetivamente a dívida de uma forma mais pesada se você conquistar títulos, se você for longe nos campeonatos, aí entra mais dinheiro, você vende melhor os seus atletas, patrocínio é melhor, tudo é melhor. E aí você começa a trabalhar a redução da dívida. A gente está buscando um caminho de redução de dívida, o regime é presidencialista, o presidente conversou comigo, eu aceitei.
Eu nunca jogo nenhuma culpa no presidente Júlio, porque, na verdade, o que aconteceu lá foi sempre de comum acordo. Muita gente diz, o presidente vendeu os jogadores. Não, todo mundo vendeu junto, todo mundo comprou junto. As decisões foram sempre coletivas. Então, eu não quero culpar ninguém. O que eu quero dizer é que o presidente, no início do ano, pediu para que a gente não fizesse investimentos, para que tivesse, ao final do ano, superávit, que a gente não gastasse em contratações. Tá? É um desejo do presidente, é o que ele acredita, e eu sou o diretor de futebol, era o diretor de futebol dele. Então, eu tinha que seguir as orientações do presidente. Eu acho que a gente pode buscar outros caminhos. Eu acho que todos estão vendo que há outros caminhos. Eu acho que até o presidente Júlio está percebendo que há um outro caminho para 26, eu espero que tenha realmente um outro caminho. Eu acho que é possível a gente diminuir essa dívida ao longo do tempo, essa dívida não está incontrolável, é possível reduzir, mas a gente precisa investir em futebol. Falando sobre a sua atuação, né, Belmonte, teve até uma entrevista que você deu, eu não me lembro, até escrevi aqui, já perdi o nome, acho que foi pro Bopismo, se não me engano, você já foi lá? Foi, né? Fui. E aí até repercutiu muito uma frase sua falando do seu trabalho, né, a maneira como você analisava o seu trabalho, e para muitos repercutiu um pouco negativamente até, porque você falou que se considerava, eu não vou lembrar agora, muito bom, enfim, que estava dando tudo certo, alguma coisa nessa linha. Você se arrepende dessa declaração que você deu naquela entrevista e hoje, com o fim dessa sua atuação de diretor de futebol do Júlio Casares, como que você analisa a sua gestão como diretor? Priscila, eu nunca me arrependo das coisas que eu falo quando eu tenho convicção no que eu falo. O que eu disse lá, e eu repito, não tenho a menor dúvida disso, eu sou um bom gestor, minhas empresas vão muito bem, eu fui um bom gestor na Rádio Jovem Pan que eu trabalhei, eu sou um bom gestor nas minhas empresas e eu fui um bom gestor no São Paulo diante do quadro que eu encontrei. Eu não tenho o menor receio de falar isso. Quem acha que eu não sou um bom gestor, ok, tenho o direito de achar que eu não sou um bom gestor. Eu me acho um bom gestor e continuarei me achando um bom gestor. Eu fiz uma gestão no São Paulo, num momento sem nenhum recurso praticamente, sem dinheiro nenhum. Eu montei times competitivos, eu ganhei a Copa do Brasil, eu estava lá, eu comandei um time que ganhou a Copa do Brasil inédita de São Paulo, eu ganhei a Supercopa, eu ganhei o Campeonato Paulista, eu levei o time às finais. Quando eu falo eu, do ponto de vista da gestão, porque a minha importância nessas conquistas é muito menor, é desse tamanho aqui diante dos jogadores, né? Porque quem ganha o jogo são os jogadores. Eu acho que é sempre assim, quem ganha são os jogadores, o técnico, eles ganham. Quando perde, a gente tem que observar que eles perdem, o técnico perde, mas a gente também perde. Onde a gente está errando para que eles percam. Quando eles ganham, 99% dos méritos são deles. Eles é que fazem o jogo, eles que jogam, né? A gente tem que fazer o melhor para eles, tentar dar o máximo nosso para eles. Mas eu sou um bom gestor, não tenho o menor receio de dizer isso e minha vida prova isso. Minha vida fora do São Paulo prova que eu sou um bom gestor. Quem acha que eu não sou, talvez nem conheça a minha vida fora do São Paulo. E também conhece muito pouco de São Paulo. É muito fácil, atrás de uma tela de computador, escrever o que quiser, e é isso que acontece nas redes sociais. Isso não me preocupa, nunca me preocupou. Eu sou autoconfiante e tenho convicção do que eu faço. E nesse período, né? Tem alguma coisa assim que você pode contar, enfim, de bastidor, ou até que não seja um super segredo, mas algo que você fala, poxa, aqui eu gostaria de ter feito diferente e, aqui eu fui fera, que eu acertei mesmo. O que você... Eu sei que é muito raso, talvez, perguntar de fatos, né? Mas algo que você lembra que, aqui não pegou bom, aqui Sim, foi top. Claro, tem diversas situações, né? Eu vou falar um pouco de contratações, né? Por exemplo, tem contratações que eu acho que nós acertamos muito, e gastando nada. O goleiro Rafael, acertamos demais. Rafinha, né? A importância do Rafinha na Copa do Brasil. O jogador que estava no Grêmio rebaixado, né? O Alisson, titular nosso na Copa do Brasil. Né? Trazer o Caleri de volta. Acho que acertei muito em trazer o Caleri de volta, não só pelo jogador que ele é, mas pelo homem, pelo caráter que ele traz para o time. Né? Renovar com o Luciano, acho que acertei. Tem o muito. Lucas também, né? O Lucas, ter trazido o Lucas. Aí tem jogadores, eu não vou dizer, claro que a gente errou, teve jogador que não deu certo. Né? E aí tem vários, eu não estou dizendo que eu só acertei nas contratações. Eu também errei nas contratações, porque a gente atua num valor de mercado
porque você está muito mais sujeito a erro, né? Se você pode comprar grandes jogadores, a chance de você errar é menor, né? Quando você tem que trazer de um mercado que a gente chama de secundário os jogadores, é mais difícil, mas a gente acertou muito. Mas, por exemplo, tem alguns jogadores que eu prefiro não citar o nome, por exemplo, que eu tive na mão e porque às vezes um treinador não gostava, o outro, e eu não trouxe. E depois esse jogador se transformou num jogador muito grande em outros clubes. Então isso dá um pouquinho de dor, né? E o Juvenal dizia, né, quem contrata é diretoria, né? Técnico treina, né? Mas não é bem assim, você tem que ouvir os treinadores e no fim, às vezes ouvindo um ou outro, você deixou de trazer um jogador. Então esses são alguns arrependimentos que a gente tem. Mas na média eu fui muito feliz e quando eu falo trazer um jogador, a gente sempre trouxe junto, né? Eu tenho o Muricy, tenho o Rui, o Nelson, o Fernando, o Júlio também participando. Então, acho que tem acertos e tem erros. Como qualquer diretor de futebol, vai ter acerto e vai ter. Você falou muito de treinador, né, de planejamento, e acho que essa deve ser uma das coisas mais tensas ali também no dia a dia, quando a fase não vai bem, né? E aí, de curiosidade mesmo, eu queria saber como que é essa questão de troca de treinador, né? Quando que você identifica que chegou no limite? Quando que você identifica que ainda dá para tentar, que ainda tem futuro, que talvez não tenha tanto, mas tem que esperar um momento ideal, uma data FIFA? Porque tem todas essas manobras que tem que ser feitas para trocar o comando, né? Então eu queria que você falasse como que é fazer isso na prática, né? Esse desafio muito grande. E se você entende também que é um pouco prejudicial esse negócio de, às vezes, o treinador participar do planejamento, porque muitas vezes ele faz o planejamento, só que ele não fica, né? E aí ficam jogadores, até atual, por exemplo, o Dineno chega com o Zubeldia, né? E aí com o Crespo ele não joga. Não tô nem falando que foi um pedido do Zubeldia. Mas são desafios, né? Porque as coisas são muito inconstantes, talvez, no futebol. Eu acho que assim, primeiro, no meu caso, demitir treinador sempre foi muito difícil. Por quê? Porque eu, até hoje, mantenho uma relação estreita com todos eles. Eu me relacionei bem com todos os treinadores do São Paulo, né? Teve o Crespo, o Rogério, o Dorival, Carpini, Zubeldia e o Crespo de novo. Eu tenho uma relação excepcional com todos eles. Todos são meus amigos até hoje. Então, no momento que você tem que mandar um treinador que você tem uma relação pessoal muito boa, embora porque naquele momento você avalia que não está dando certo, nunca é simples. O momento é muito difícil. Primeiro que essa é uma outra coisa, que a decisão de mandar um treinador embora, trocar o treinador, ela é colegiada também. Então ela pega eu, o Rui, o Muricy, Nelson, Fernando, Júlio, a gente vai conversando. E aí, eventualmente, pode ser que eu não concorde com um e o outro, mas no fim é um colegiado e vamos todos para o mesmo lado. Isso aconteceu algumas vezes, mas a gente esteve sempre junto, posicionando de fazer as trocas. E eu acho que as trocas, no final das contas, elas acabam sempre gerando situações, no momento da troca elas são positivas, às vezes depois elas podem não ser, mas a gente teve trocas que foram boas, outras não deram tão certo. Isso faz parte do futebol, né? A gente tenta prolongar o máximo possível a permanência do treinador. Às vezes você não consegue e você fala, mas o que leva à troca? São muitas situações. Às vezes é o relacionamento do técnico com o elenco que não está mais bom e você percebe que não está dando mais liga. Às vezes são os próprios resultados. Então são várias situações, né? Não tem uma única situação. Mas acho que o importante é sempre você fazer a coisa na cara a cara, não ter conversa por trás, sentar com o treinador e falar, olha, nesse momento nós estamos achando que não vai dar, e você faz a troca. Acho que é natural. Como foi a minha saída, como a saída de outras pessoas, é assim. Futebol é assim, o resultado faz parte, você tem que conseguir os resultados. Todos eles sabem que é assim. Então, acho que é tranquilo. E aí, você sempre foi o cara com mais relação, pelo menos é a impressão que passa, com quem fica no CT, né? Comissão técnica e atletas. Como que é, nesse tempo recente, que você acabou de sair de São Paulo, a visão que a diretoria do São Paulo tem em relação ao Crespo? E aí eu faço uma comparação talvez com o Rogério, né? Que são caras muito sinceros publicamente, né? São perfis, tem treinador que prefere ficar
na boa e resolver internamente. O Rogério sempre foi de colocar as coisas no ventilador. E o Crespo, ultimamente, muito por conta das lesões, também passou a ter um perfil assim, né, de desabafo mesmo em relação à situação do São Paulo. Como que esse tipo de atitude de treinador repercute para vocês, diretores? Bom, eu respeito sempre a opinião das pessoas, né? O Rogério tem esse perfil de falar mais diretamente, até porque o Rogério, no São Paulo principalmente, né, é a casa dele, né? O Rogério é o ídolo máximo do clube. Então ele também se sente parte integrante. Eu tinha uma relação muito boa com o Rogério. Então, assim, você tem que entender também que o momento da coletiva do técnico é um momento difícil, né? Ele também está sendo pressionado. Ele, às vezes, está ali depois de uma derrota difícil. Então, eles também têm as dores deles. Então, você tem que entender, eu acho que isso não pode gerar nenhum tipo de atrito interno. Você tem que entender o que o técnico está falando, você tem que conversar com ele sobre o que ele está falando, explicar para ele o quadro que ele está entendendo e ir levando a relação o melhor possível. Não adianta, você tem que entender que todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião sobre uma situação. E essa opinião ela é expressada internamente, expressada externamente. Eu prefiro sempre que ela seja internamente, que é mais fácil de resolver. Mas tem que entender que às vezes o momento para o técnico também é difícil, né? Então tem que respeitar e conversar. O diálogo, tudo se acerta, tudo se resolve. E uma das grandes reclamações dele, não reclamações, né? Ele fala sobre isso em questão das lesões, né, Biamonte? Que com certeza nesse ano de 25 é o principal ponto que deixou o torcedor chateado, revoltado, tentando achar culpados. Como que você analisa essa temporada do São Paulo em relação a isso? E não só a temporada, faz tempo, né, que isso é recorrente, mas esse ano foi um pouco pior. Mais lesões do que jogos, basicamente, a gente viu esse dado recentemente, né? Como que você analisa, até para não jogar tudo na conta do azar, né? Porque tem também alguns que foi um pouco de azar, lesões muito diferentes, mas mesmo sem esses, o número é muito alto. E aí tem gente que fala, a média de idade do time de São Paulo é muito alta. Você acha que tem um pouco disso também? Como que você analisa? Eu acho que assim, primeiro, eu não gosto da palavra azar. Eu acho que a palavra azar, ela acaba escondendo as situações, né? Vamos ao quadro. Nós tivemos algumas lesões, são traumas, né? Então, Caleri, André, Rian Francisco, Hugo, são traumas, né? Você não tem controle sobre um trauma, né? O próprio, depois, o Wendel, que também machucou uma região diferente, né? O Pablo foi trauma, né? E aí você tem dois atletas, o Oscar e o Luiz, que foram problemas de saúde, né? Então, um pouco diferente. E aí você tem as lesões musculares. Na minha visão, as lesões musculares elas estão muito equiparadas com o que a gente tem tido. Eu tenho algumas avaliações sobre lesão muscular, isso não é da minha cabeça, conversando com especialistas. A primeira, claro, a idade mais elevada, o atleta com mais idade tem mais riscos de lesão. Isso é normal. Bem como o atleta bem jovem, né? O atleta bem jovem não está maturado fisicamente ainda. Então, quando ele sobe do sub-20 para jogar no profissional, muda completamente o ritmo de treinamento, a força do jogo. Então, eles tendem, no começo, a ter alguns problemas de lesão. E o atleta com mais idade também, aí já pelo desgaste físico natural dele. Então, nós temos um elenco com alguns jovens e outros jogadores um pouco mais veteranos. Isso gera. Outra coisa que é muito comum é a dificuldade da troca de treinador. Troca de treinador também gera lesão. Por que gera lesão? Porque as metodologias dos preparadores físicos são diferentes. Tem preparador físico de um treinador que aposta mais em velocidade, tem o outro que aposta mais em força. Os músculos utilizados nesses treinamentos são diferentes. Então, quando há mudança, também gera uma mudança. O atleta está trabalhando menos uma musculatura do que outra. E isso também gera contusão. Mas eu acho que tudo isso é um problema. Eu fiz alguns relatórios para o presidente Júlio, entreguei, já venho fazendo, e eu acho que tem algumas outras coisas que a gente tem que trabalhar no São Paulo. Eu sempre defendi algumas situações que a gente tem que melhorar. Eu acho que a gente tem que melhorar dentro lá da instituição. O Júlio sabe quais são as coisas que são. Eu prefiro, não sou mais diretor, então não me sinto confortável de dizer o que eu entreguei para o Júlio do ponto de vista do que eu acho que deveria ser feito. Mas em relação às lesões? Em relação às lesões.
ao que nós podemos melhorar no interno do nosso corpo para diminuir lesões. Tem alguns pontos que eu já vinha verificando e vinha alertando o Júlio que eu acho que tínhamos que fazer algumas mudanças, algumas alterações, seja de processo, seja de pessoas. Eu dei ao Júlio o meu parecer, isso já há 3, 4 meses. O Júlio também sabe, eu acho que ele tem trabalhado nisso, eu não sei se ele vai fazer ou não, agora isso é com quem está lá, mas eu dei para ele um quadro que era, na minha visão, poderia melhorar essa situação. E aí, Belmonte, você fala muito sobre já ter sido, né, o diretor, você agora não é mais, enfim. Eu imagino, me corrija se eu estiver errada, que um 6-0 da maneira que foi tenha sido talvez o empurrão final, né? Mas qual que é a trajetória inteira que resultou na sua saída na direção? Na verdade, são vários fatores, né? Mas o que ocorreu? Eu vinha trabalhando, buscando nesse ano um ano muito difícil, um ano sem investimento no elenco, com lesões, com traumas, com o elenco muito modificado, a gente sofrendo bastante com o elenco. E eu não digo porque falei para o presidente, então não tem nenhum problema. E, de novo, quero dizer duas coisas que tem que ficar muito claras quando eu falo isso. Eu sou muito grato ao presidente Júlio. Foi ele que me escolheu para o futebol e eu fiquei 5 anos no futebol. Então, eu tenho gratidão pelo presidente ter me colocado e confiado no meu trabalho. E hoje o Márcio, que é o superintendente, que tem estado lá, o Márcio é alguém que eu tenho uma excelente relação. Conheço o Márcio há muitos anos. Então, não tem nada a ver com a pessoa, o que eu vou dizer aqui, porque senão fica parecendo que eu não gosto de que eu tenho nada, estou absolutamente tranquilo. Mas depois do jogo do Mirassol, o presidente nos comunicou que o Márcio estaria mais presente no CT, depois da derrota do Mirassol, que o Márcio estaria mais presente no CT. Eu disse ao Júlio que eu não gostei dessa decisão, era um direito meu não gostar da decisão, mas eu respeitava, ele é o presidente, e naquele momento eu tomei a decisão pessoal que eu sairia no final da temporada. Mas sairia de forma muito tranquila, sem nenhuma crítica a ninguém, porque não é esse o meu perfil, né? E eu estava preparado para sair ao final da temporada. Quando o São Paulo acaba perdendo de 6-0 do Fluminense, eu achei que seria o momento ideal de eu sair, porque eu desviaria um pouco o foco dos atletas, criaria um novo assunto, que é o que eu queria, tirando um pouco do foco deles, que eles precisam de tranquilidade. Eu comuniquei ao presidente que eu iria sair naquele momento e também ajudar o próprio presidente a iniciar um planejamento. Já que eu sabia que eu não ia estar no 26, por uma decisão minha, eu, saindo um pouco antes, eu também ajudo na necessidade que o São Paulo tem de se planejar com pouco recurso para a próxima temporada. Então, foi uma decisão tranquila, né? Repito, sou grato ao presidente Júlio, torço por ele, não tenho nenhum problema, é meu amigo, Márcio, torço por ele, não precisa nem dizer o quanto eu torço pelo Muricy, pelo Rui e pelos jogadores e por toda a comissão que está lá. Então, agora, a saída, eu acho que eu obtive o que eu queria. Eu tirei um pouco o foco de uma derrota muito dolorosa, deixar os atletas em paz para que eles possam, nos 2 últimos jogos, conquistar a 8ª posição, que para nós é importante para que São Paulo esteja na Libertadores do ano que vem, tanto pela questão financeira quanto pela grandeza de São Paulo. Sabe, Priscila, em 2021, eu tive no sorteio da Conmebol pela primeira vez, e era o sorteio da Sul-Americana, de 22, né, quando foi se sortear, na verdade em 22, no começo de 22 eu tive lá para o sorteio da Sul-Americana de 22, e o sorteio lá senta do lado esquerdo quem está na Libertadores e do lado direito quem está na Sul-Americana. Os representantes dos clubes sentam do lado direito e do lado esquerdo. E eu disse ao Rui, o Rui pode te confirmar isso, falei, Rui, eu nunca mais quero estar sentado aqui do lado direito. O lado do São Paulo é o lado esquerdo. E desde então nós sentamos do lado esquerdo em 23, em 24 e em 25. Então, o meu grande desejo é que em 26, seja quem estiver lá, esteja sentado do lado esquerdo, que é o lado do São Paulo. São Paulo, o time da grandeza do São Paulo tem que estar na Libertadores. A Sul-Americana, com todo o respeito, a Sul-Americana não é um torneio do tamanho do São Paulo. A gente tem que estar na Libertadores, então eu estou torcendo demais para que o time esteja lá, porque acima de tudo
está o São Paulo e eu sou o São Paulo. Legal demais esses bastidores, Belmonte. Só voltando rapidamente dessa mudança que ocorreu, que você deixou claro que foi uma coisa que te incomodou, você acha que, propositalmente ou não, não é esse o ponto aqui, isso tirou um pouco da sua autoridade no CT da Barra Funda? Não tirou, Priscila. Seria fácil dizer isso, mas o Márcio chegou lá de forma muito respeitosa. Ele entendia que eu era o diretor, então ele não me gerou nenhum tipo de problema no dia a dia. Eu não perdi a autoridade, mas é claro, eu não acredito, até pelo que eu já fiz de gestão na vida, em duplo comando. Duplo comando não funciona. Tem que ter um comandante. Quem comanda? E isso, quando chega alguém, sempre fica uma dúvida. Então, por isso que eu tomei a decisão de sair de qualquer jeito, sairia no final da temporada, porque eu não acredito em duplo comando. Então, se é alguém que vai comandar o processo, acho que o Márcio nem será diretor de futebol, o Márcio é superintendente, né? É CEO, né? O Casares fala. O Júlio está falando de CEO, então ele vai ter outros afazeres, acredito eu. Mas eu não me senti confortável. Então, eu achei que era hora de sair, mas repito, sair com gratidão, sair com respeito, respeitando o presidente, respeitando a instituição. É assim que eu acho que tem que ser e é assim que eu toco minha vida. Tudo que a gente escuta vindo de atletas especialmente, né, Belmonte, é que todos eles sempre gostaram muito de você e acho que é muito disso que você falou, né? No futebol, como você envolve muita gente, tem que ter um comando, né? E você sempre foi esse cara que comandava eles, talvez de igual para igual, obviamente deve ter tido ali umas broncas aqui, outra ali, mas sempre de igual para igual e eles sempre te gostaram muito de você. Tendo em vista tudo que você conhece desses caras, da confiança que eles têm em você, de onde você acha que veio a fala do Luiz Gustavo, né? O que você acha que causou ela? Imagino que tenha sido um desgaste longo para chegar no nível de expor daquele jeito. E ele fala muito de dar as caras naquela entrevista, né? Quem você entende que precisa dar as caras no São Paulo? Priscila, primeiro assim, falando do Luiz, o Luiz é um líder, o Luiz é um cara fantástico, um cara que só agrega dentro do elenco, um jogador que cobra muito. Esse tipo de fala que você ouviu externa, eu já vi o Luiz cobrando os jogadores no mesmo formato, porque o Luiz é um cara direto, né? Esse é o jeito do Luiz. Para quem foi, eu não faço a mínima ideia se tinha alguém especificamente, uma pessoa. O que eu sei é que o Luiz sempre foi muito positivo, é um líder nato, alguém que sempre quis ajudar o São Paulo. Então, assim, sai do jogo com um resultado péssimo, também a cabeça do atleta está com a cabeça quente, então às vezes pode colocar alguma coisa um pouco a mais do que até gostaria. Eu não sei para quem foi, mas assim, eu acho que o mais importante disso é que a gente observe que o atleta falou algo que é importante, né? Então, se ele falou algo importante, temos que ouvi-lo. Por que eu criei uma relação muito boa com os atletas? Porque eu nunca apontei dedo, né? Nas derrotas difíceis, as derrotas fomos de todos nós, todos perdemos, né? E eu sempre tomei a frente, por iniciativa minha, nos momentos difíceis. Então, quando a gente foi eliminado na Copa do Brasil 3-0 pelo Fortaleza, fui lá e dei uma coletiva. Perdemos 4-1 a final do Palmeiras, no jogo de volta em 22. Fui eu que fui falar. Eu sempre falei, e sempre falei em defesa dos atletas, porque é verdade o que eu estou dizendo. O torcedor do São Paulo tem que se orgulhar desse elenco, né? Porque esses caras são muito comprometidos. Não são pouco comprometidos. São caras que querem dar o máximo para o São Paulo. A gente só ganhou a Copa do Brasil sendo inferior, tecnicamente, a outras equipes, porque esses caras se doam demais. Então, acho que é por isso que eu tenho uma relação muito boa com eles, porque eu admiro a doação deles, eu entendo quem eles são, eu sei que todos lá têm caráter, eu não tenho a falar de nenhum atleta de São Paulo, por isso que eu disse a eles na minha despedida que eu vou torcer muito por eles onde eles estiverem, seja no São Paulo, seja em outro clube. E pedi a eles, na minha despedida, né, gente, porque estava muito um papo que aquela derrota do Fluminense de 6-0 era histórica, né? Esse é um papo que eu ouvi muito. Eu falei para eles esquecerem o 6-0 e lembrar que histórica é ganhar do Flamengo a Copa do Brasil inédita para o São Paulo, né? Eles têm 2 jogos, falei, vocês têm 2 jogos, cara.
lutem nesses 2 jogos para que a gente esteja na Libertadores, porque é onde vocês merecem estar. É isso, acho que é por isso, como eu trato as pessoas, não é só os jogadores, eu trato as pessoas assim, eu acho que a gente tem que ter uma relação humana com as pessoas, seja com os funcionários, né? Eu sou o primeiro diretor de futebol da história do São Paulo que colocou no bicho o jardineiro, né? O ajudante da cozinha, né? Eu coloquei eles dentro do processo de premiação dos atletas por conquista. Eles fazem parte e nunca estavam, né? E isso eu sei que na vida de um jardineiro, uma premiação dessa, às vezes num ano dá 5, 6 salários a mais do que ele ganha. Olha o que faz na vida de uma pessoa, né? Então é assim que eu trato na minha empresa, é assim que eu trato no São Paulo. E acho que por ter essa relação humana com as pessoas, entender que são seres humanos, é porque eu sempre me dei bem com eles todos. E aí, Belmonte, já antes de você sair, né? Já tô quase acabando, prometo, tá? Antes de você sair, a gente já viu o Rui aparecendo bastante e agora imagino que ele vai começar a aparecer ainda mais, né? Como que era o dia a dia com o Rui Costa? É um cara que o torcedor conhece muito pouco, né? Tá começando a conhecer agora. Como que era o dia a dia com ele ali, com você junto? E o que você entende que muda pra ele com você saindo do CT também? Priscila, primeiro eu quero dizer que o Rui Costa é um excelente executivo de futebol e uma excelente pessoa. É um cara de muito caráter e um excelente executivo. O que eu tomei como decisão, e essa foi uma decisão que eu tive desde o princípio, eu cheguei no São Paulo com muita força política. Eu tenho muita força política no São Paulo, óbvio, eu tenho força. E eu achava que se eu falasse e deixasse o Rui um pouquinho atrás, eu pouparia de ter que trocar um executivo a cada vez que o resultado não viesse. Não é assim que as pessoas agem normalmente. Elas preferem colocar o executivo na frente e quando o time perde, cai o executivo. Então, veja só, qualquer clube, quando o São Paulo perde do Água Santa, numa competição do Paulista, o executivo poderia cair. Mas a minha força política, eu punha a cara à frente e conseguia poupar o Rui Costa. Por que eu queria poupar o Rui Costa? Porque eu sou amigo dele? Não, porque ele é um ótimo executivo. Então o melhor que eu podia fazer era poupá-lo, eu ficava tomando as porradas da torcida, não tem problema, mas eu poupava o Rui e ele continuava fazendo o trabalho dele, que eu reputo muito bom. O que eu acho que vai mudar? E já mudou, basta ver as redes sociais. A partir do momento que o Rui vai à frente, porque eu não estou mais falando, então ele dá aquela primeira coletiva, depois do Fluminense, ele que fala, vira o canhão para ele. Então agora ele vai ser atacado. O que eu queria era poupar que ele fosse atacado, porque esse ataque pode acabar desgastando o relacionamento e você acabar perdendo um profissional que é muito qualificado, entende? Então era essa a minha ideia. Eu acho que o que muda é isso. Ele vai ter mais voz, mas também passa a ser mais vítima dos ataques, né? É natural. Quem fala, apanha. Belmonte, a gente vai finalizar, já caminhar para o final, falando do seu futuro e até algumas coisas políticas, mas eu não posso deixar de entrar nesse tema relembrando um episódio que aconteceu nessa temporada dentro do São Paulo que expôs muito relações desgastadas que existiam e existem lá dentro, né? E aí, obviamente, eu estou relembrando, você deve imaginar, de uma mensagem enviada no grupo de imprensa do São Paulo, que eu tô, enfim, todos nós estamos, onde o diretor de comunicação te chama por um nome pejorativo, né? Que a torcida muitas vezes te xinga, e acabou que não mandou muito para frente, né? Pelo menos não chegou na gente. Eu queria entender o quanto que isso foi talvez um divisor de águas mesmo, de que você estava ficando um pouco esgotado do cenário político que o São Paulo vive hoje, e o que foi feito? Alguma coisa foi feita? Existiu alguma conversa para, no mínimo, vocês conseguirem conviver no dia a dia, ou nada foi feito? Priscila, claro que isso me incomodou muito. Eu falei ao presidente Júlio, mas eu tenho uma trajetória profissional, eu tenho um orgulho, trabalhei 25 anos na Jovem Pan, e quem trabalhou comigo sabe, eu nunca pedi a demissão de ninguém. Eu tinha até poder de demitir, mas nunca pedi a demissão de ninguém. Porque não é assim que eu acho que as coisas devam ser, né? Se alguém faz algo errado,
Quem tem que tomar essa decisão de demitir é quem tem o poder de demitir, se achar que tem que demitir. O diretor de comunicação, o Zé Eduardo, me pediu desculpas pelo ocorrido. Eu aceitei as desculpas. Eu já conversei com ele mais uma outra vez. Eu não gosto de levar nada para a minha vida, nada que não seja bom, eu quero para a minha vida. Então, no meu caso, o assunto está encerrado. O Zé Eduardo continua lá como diretor de comunicação do Júlio. Espero que ele faça um bom trabalho, ajude o Júlio nessa tarefa difícil. No fim, o que aconteceu no todo do São Paulo, no meu caso, é irrelevante. Tem coisas muito mais importantes para que eu me preocupasse com São Paulo do que isso. Então, não é nada que me afeta, mas no meu caso está resolvido, vida que segue, cada um no seu caminho e está tudo bem. Uma das coisas também que a gente viu recentemente repercutir muito, né, sobre um eventual racha político, que se fala muito disso, você pode até comentar se existe, se não existe, né? Mas uma das coisas na prática foi muito o não apoio do seu grupo e seu também à votação do FIP de Cotia, né? Queria que você explicasse pra gente o que você entende que é prejudicial ao São Paulo nesse possível acordo, né? Que nesse momento foi paralisado até porque o futebol ficou complicado dentro de campo ali e tudo mais. Mas por que você e o seu grupo são contra? O que você entende que isso pode prejudicar na história do São Paulo? Primeiro, Priscila, eu tenho por característica pessoal ser sempre claro e direto. Então, eu não gosto do projeto conceitualmente, não gostava do projeto conceitualmente. Meu grupo, de forma orgânica, também não gostava do projeto. A primeira coisa que eu fiz foi pedir para o presidente uma reunião e dizer ao presidente que eu não gostava do projeto. É simples, eu não gosto, tenho o direito de não gostar, meu grupo não gosta, expliquei isso ao presidente. O presidente entendeu, porque o meu grupo também não queria votar. E por que eu sou contra? Eu sou contra conceitualmente. Veja, esse ano, num ano difícil, vendendo algumas pessoas dizendo mal, vendemos 230 milhões de atletas. O valor que ia entrar era 250 milhões por 30%. Se eu vendi 230, eu achava que não era o valor adequado, 250. Mas mais do que isso, eu acho que lá é onde está o nosso negócio, onde a gente consegue recursos, onde a gente vai trazer esses meninos para o profissional, depois vender, utilizá-los, tá? Eu acho que aquilo tem que ser nosso, essa é a minha visão. Disse o São Júlio. É claro que isso desgasta, mas não tem problema de desgastar. É muito melhor desgastar falando a verdade do que eu dizer não, tá tudo bem, e depois chega na hora de votar contra. Eu não ajo assim, eu falo a verdade. Eu disse ao Júlio que eu não gostava, inclusive já conversei com o Júlio disso. Se mudar o projeto, se o projeto for melhor, o valor for maior, o percentual for menor, sei lá, o Júlio pode me apresentar e eu posso achar bom. Mas naquele momento eu achava um projeto ruim e me coloquei contrário de forma muito tranquila. Para a gente finalizar, essa é bem direta, né? Já decidiu se você vai concorrer à presidência do São Paulo? Se ainda não, mas é uma vontade? Fala um pouquinho disso pra gente. Priscila, é o seguinte, primeiro que ser candidato à presidência de São Paulo não pode passar por uma vontade pessoal. Para que você venha a ser candidato de São Paulo, as pessoas têm que querer que você seja candidato de São Paulo. Ou seja, quem vota tem que querer que você seja. Ninguém é candidato de si próprio. Se você é candidato de si próprio, você tem seu voto. E você vai perder. Então as pessoas têm que querer. Eu acho que o São Paulo, eu tenho uma visão muito clara sobre a presidência de São Paulo. Primeiro, quem for ser o presidente de São Paulo tem que ser uma pessoa com bastante experiência, bem-sucedido na vida, bom resultado na sua vida profissional, né? E muita experiência de entender o que é o São Paulo Futebol Clube. Quantas pessoas tem com essa qualidade? Muitas no Conselho de São Paulo. Tem muitas pessoas que têm sucesso profissional, experiência de vida, qualidade profissional, e entendem o São Paulo. Então, há muitas pessoas com essas características. Então, quem vai ser o próximo presidente, eu não sei. Eu sei que há diversos nomes. Eu acho que o meu nome se encaixa nesse perfil junto com todas essas outras pessoas. Agora, é esperar o presidente Júlio, eu continuo, né, meu grupo continua na coalizão. Eu saí da diretoria de futebol, mas fiz questão de dizer que meu grupo não saiu da coalizão. Meu grupo continua na coalizão, eu vou fazer parte das reuniões da coalizão. O presidente Júlio está falando lá que em março, abril, ele vai startar esse processo dentro da coalizão para se definir um nome. A partir daí, o presidente deve definir o nome que ele apoia. Se o nome que ele apoiar não me agradar, eu posso não concordar. Ele pode definir qualquer um dos nomes, é um direito dele, né? É a definição de que nome ele prefere.
finalizando aqui com um pequeno imprevisto na luz, mas já voltamos ao normal. Belmonte, a última, prometo, tá? Tô falando isso faz um ano, né? Mas agora é de verdade, duas em uma. Você falou muito sobre a Copa do Brasil de 2023, sobre a importância do Rafinha. E o Rafinha é um nome que já apareceu muitas vezes como no futuro do São Paulo, né? O próprio Casares gosta dele, imagino que você goste dele. Não é a minha ideia perguntar se você vai falar com ele ou o Casares. Mas você acha que esse cara, ele tá fadado a trabalhar no São Paulo, não de maneira negativa, é claro, mas vai acabar sendo em algum momento, por toda a experiência que ele tem, enfim. E aí, junto com essa, eu queria que você falasse também sobre um ponto que os torcedores batem muito, os torcedores comuns dessa gestão, que é a relação com a torcida organizada, né? A torcida organizada hoje tem uma relação boa com o presidente, especialmente, com o Carlos Magno também, essa questão de ingressos, deles venderem ingressos por eles, por meio deles, enfim, e isso deixa o torcedor comum um pouco pé da vida, digamos assim, por não apoiar a maneira como esses torcedores são tratados. Queria que você analisasse se você, ao longo desse período, concordava com isso, se é algo que você gostaria de mexer, claro que sempre com todo respeito a eles também, e como que você vê, no geral, a maneira como a gestão do Júlio lida com a organizada. Então é isso, o Rafinha e a organizada. Bom, vamos começar pelo Rafinha. O Rafinha é o seguinte, do que dependesse de mim, o Rafinha trabalharia tranquilamente no São Paulo. Eu não conheci pessoa tão agregadora como o Rafinha dentro de um ambiente, né? Eu digo que a importância do Rafinha na conquista da Copa do Brasil é imensa. Que o Rafinha traz leveza para o ambiente, o Rafinha cobra como tem que cobrar os atletas, cobra a diretoria, cobra os atletas, mas ele principalmente é um cara muito positivo dentro de um grupo, né? Então, eu não sei se o Rafinha voltará a trabalhar no São Paulo em outra função, mas se eu tiver poder, um dia, o Rafinha estará no São Paulo, porque eu acredito 100% que ele pode ajudar. Vai tocar o telefone dele, então, se você for para lá um momento. Não, eu acho que o Rafinha, acho que o telefone dele deve tocar sempre. É verdade. O telefone do Rafinha deve tocar sempre. É um cara fantástico mesmo, de verdade. E São Paulino dos bons. Com relação à torcida organizada, né? Eu acho que assim, torcida organizada tem sua importância. Torcida organizada... primeiro que a gente tem que dividir torcida organizada, tem várias torcidas organizadas e elas são diferentes entre si, né? Independente tem um perfil, a Dragões tem outra, a Falange tem outra, elas têm perfis diferentes. Mas enfim, eu acho que a torcida organizada é muito importante, porque ela vai nos momentos difíceis, ela está junto com o clube, ela vai para as viagens, ela apoia o clube onde o clube estiver, então eu acho que ela tem uma importância, só que ela não é mais importante que o torcedor comum. O torcedor comum é mais importante que o organizado. Porque o torcedor comum também vai em todos os jogos, também paga os seus ingressos e também é apaixonado pelo clube como um todo. Então, todos os torcedores têm sua importância. E o torcedor tem sua importância torcendo. Essa é a função do torcedor. Tem que torcer, ele pode criticar, ele pode xingar, ele pode reclamar, mas ele não pode interferir no processo. A função do torcedor é torcer, né? Essa é a função do torcedor. Se ele quiser participar do processo, ele tem que entrar dentro do processo. Como? Dentro do processo que existe, né? Quando de fora, quando torcida organizada, do lado de fora, imagina que possa ter ingerência dentro do processo interno, aí eu acho que ela passa a não ter direito a isso. Ela tem que torcer, pode criticar, pode apoiar, ela pode querer que A, B ou C seja presidente de São Paulo. Isso é um direito da torcida, mas ela não pode interferir no processo se ela não estiver dentro dele. Se quiser, como a gente fala popularmente, né? Quer brincar, desce pro play, né? Então, entra, compra o título, hoje é assim, compra o título, entra no clube, disputa a eleição, vira conselheiro e entra na brincadeira. Eu acho que esse é o processo. Se você me perguntar, o sócio-torcedor deve votar, por exemplo, eu defendo que o sócio-torcedor em algum momento possa votar no processo. Tem que ter regras têm que ser criadas, tem que ser estudado, porque às vezes o valor do sócio-torcedor pequeno, alguém com poderio econômico pode pagar diversos sócios-torcedores. Não, tem que ter um tempo de sócio-torcedor,
Mas eu acho que pode votar, por que não? Sócio-torcedor. Então o torcedor organizado vira sócio-torcedor para frente e pode eventualmente votar como sócio-torcedor, como qualquer torcedor do São Paulo. Eu acho que esse é o caminho, entende? Mas eu tenho o maior respeito pela torcida organizada. Muito respeito mesmo. Eu acho que eles têm a importância deles. Talvez não tenham o mesmo respeito por algumas lideranças da torcida organizada. Mas pela torcida organizada, eu tenho o máximo respeito. É isso, Belmonte. Faltou alguma pergunta importante aqui? Não, Priscila. Primeiro, um prazer falar com você, com a TNT. Eu acho que o trabalho de vocês, todos os setoristas do São Paulo, é um trabalho muito bem feito, leva muita informação ao torcedor. Vocês são todos muito responsáveis. Nesses 5 anos, eu não tenho nada a reclamar dos setoristas do São Paulo. Todos eles sempre foram muito honestos comigo. Então, eu agora fico aqui assistindo com uma certeza. A cada matéria de sua e de outros setoristas que eu assistir na televisão, ouvir no rádio ou ler na internet, eu sei que a informação que tiver lá é séria, é responsável e isso me dá tranquilidade. Muito obrigado. Fico feliz, Belmonte. Obrigada por esse tempo lá, dividindo eu como setorista, você como diretor, e a gente se cruza ainda nos corredores do Morumbi e do CT. Esse foi Carlos Belmonte, exclusivo com a gente na TNT Esportes.